Bom, nós estamos aqui com o administrador Celso Jasconi e ele vai apresentar aqui para gente o que a JK Consultoria oferece ao mercado. Bem, Manu, obrigado. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e poder falar um pouco sobre a minha empresa, a JK Consultoria Sistemas e Tecnologia. Eu montei essa empresa com o intuito de ajudar as empresas a se tornarem mais eficientes e lucrativas, ainda mais nos dias de hoje, em que as mudanças vão fazendo com que a gente tenha que se adaptar a todo momento, né? O que a gente propõe como o escopo dos nossos serviços? A parte da terceirização da área financeira, ou terceirização da área comercial, e também que são chamados os BPOs financeiros, né, o Business Process Outsourcing financeiro e o Business Process Outsourcing comercial. Também nessa sopinha de letras aí nós temos o BTO, que é o Business Transformation Outsourcing, que seria uma revisão de todos os processos internos da organização, né, visando tornar ela mais eficiente e menos burocratizada dentro dos seus processos. Bom, é interessante você já comentar, né, falar sobre isso, porque era exatamente a nossa segunda pergunta, para você falar sobre esse pilar da sua empresa, né, que é o pilar da arquitetura e estratégia. Para quem nunca ouviu esse termo, o que ele significa e como que ele transforma os negócios? Veja, o pessoal costuma chamar de planejamento estratégico. Eu chamo de arquitetura porque se a gente tem um projeto de uma casa, ele começa pela arquitetura, né? Então, a arquitetura estratégica é a elaboração de um plano de 3, 5 ou até mais, né, mais tempo, dependendo do segmento em que a empresa atua. Mas a arquitetura estratégica, ela começa avaliando os cenários internos, os pontos fortes, os pontos fracos, olhando as oportunidades e as ameaças do ambiente externo. E a gente propõe uma análise para o primeiro ano, para os primeiros 3 anos, Certo. mas é um processo que ele se renova dentro dele mesmo. Na medida em que a gente vai evoluindo e também o mercado vai mudando, Sim. né, vão fazendo com que a gente ajuste os planejamentos. Um exemplo que eu tenho para te dar, na área de tintas, que é um segmento que eu trabalho bastante tempo, o grupo Sherwin-Williams comprou o grupo Glasurit, a BASF. Então, a BASF, que já tinha a maior planta industrial da América Latina para a fabricação de tintas, você imagina, se juntou com a Sherwin-Williams, se formou um grande conglomerado. Para não ficar para trás, a antiga DuPont, que foi mudado o nome para o Grupo Exalta, eles se juntaram com o Grupo Axo. E o Grupo Axo antigamente havia comprado a Tintas Coral, que também já era uma empresa grande. Então, essas mudanças que vão ocorrendo no mercado vão fazer com que a gente revise os planejamentos. E aí ver quais são os processos necessários. Quais são os processos necessários. Para dar andamento. Exatamente. Que bacana, Celso. E você tem uma vasta experiência no Brasil, no Chile, na Argentina, né? Atendeu várias multinacionais e agora atuando com a sua empresa e trazendo soluções. Neste momento, eu queria que você falasse mais sobre o BTO. É assim que fala? BTO? BTO, Business Transformation. Isso. E também sobre o BPO.
São duas ferramentas que o mercado utiliza bastante. E como que a sua empresa, ela traz isso na prática? E qual que é uma situação que uma empresa precisa desse tipo de suporte, tanto de um como de outro? Que são dois serviços diferentes. Por exemplo, eu tive agora recentemente 3 clientes que querem aprimorar o seu processo de gestão, querem melhorar. 2 deles não têm sistemas de gestão, o que o pessoal no mercado chama de ERP, os pacotes de gestão empresarial. E isso vocês também aplicam, né? O RP, CRM, são Isso. processos que a sua empresa também faz, né, Celso? Então, a implementação e a utilização de sistemas de gestão, de ERP, né, que seria vamos dizer assim, o basilar de qualquer empresa, que controla estoque, quanto você pagar, quanto você receber, fluxo de caixa, da baixa de estoque, emissão de notas fiscais, vendas, é um sistema de gestão. E depois nós fazemos também a implementação de sistemas de CRM, ou Customer Relationship Management, que é para o relacionamento de clientes, e ferramentas de Business Intelligence, que são, aí sim, informações gerenciais para a tomada de decisão. Desculpa. Então, a gestão financeira sob medida, né, o planejamento e preparação dos budgets, dos orçamentos, bem como as previsões de vendas e de produção, são extremamente importantes estarem previstas no momento da implementação dessas ferramentas e adequação das ferramentas para as empresas. Né? Então, a gente pode auxiliar tanto no processo de implementação dessas ferramentas, de tentar ajudar a empresa a escolher qual a melhor ferramenta se adapta ao momento da empresa e para a evolução dela, e também, se a empresa já tem um sistema, nós podemos auxiliar também na reestruturação desses sistemas. Por exemplo, quando você não tem uma previsão, um orçamento, você não tem uma visibilidade de médio e longo prazo. E é extremamente importante que você tenha isso. Para quê? Para que você possa, se você tem uma previsão de vendas, uma previsão de produção, isso vai te ajudar a negociar melhor as tuas compras. É diferente de você comprar 10 metros de areia, ou comprar um caminhão de areia, ou fechar um pacote para o fornecimento do ano inteiro de areia para a tua construção. Então, no fim do dia, isso faz uma diferença grande. E é esse o papel do BTO? Ele que organiza e que faz essas previsões. O BTO vai permitir que a gente faça essas previsões, esses orçamentos, para que a empresa se torne mais eficiente. O BPO financeiro ele é mais focadinho na área de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. A minha empresa, a gente tem uma característica um pouquinho diferente, que a gente oferece um respaldo também na parte do relacionamento com a contabilidade, que seria quase como um controller ou um chefe executivo da área financeira como serviço. Então, nós fazemos esse trabalho e também ajudamos no relacionamento com a contabilidade, na revisão desses trabalhos. Né? Então, e na parte comercial, aí entra também a revisão de processos e a implementação de indicadores de performance. Legal. Que nós temos indicadores de performance que são, o pessoal chama de KPIs ou OKRs, mas na verdade é assim, é um indicador de esforço e um indicador de resultado. Né? O resultado é aquilo que aconteceu, você faz a autópsia depois. Né? Se você não tiver um indicador de esforço, você vai fazer sua autópsia. Então, a gente precisa criar os indicadores de esforço e medindo isso ao longo das semanas, das quinzenas,
né, dos meses para ter um resultado lá na frente esperado. Muito bem. E agora, falando mais um pouquinho em relação ao BPO, muita gente conhece, mas nem sempre as pessoas entendem o impacto real que ele traz dentro de uma empresa. Então, assim, qual que é a importância, né, das pessoas que estão nos assistindo de estar terceirizando esse trabalho, né, e contratando uma empresa que faz realmente o BPO que faz o BPO? Você tem algumas vantagens, que primeiro, você tem uma equipe de profissionais que para você ter na sua organização custaria de 12 a 15 mil no mínimo, né, reais por mês. E você, com menos de um terço disso, né, aliás, bem menos, você consegue ter uma equipe de profissionais a seu serviço, né, te auxiliando nos processos de tomada de decisão. Então, o custo ele é infinitamente menor. As pessoas que você teria que ter na sua organização também são especializadas. Né? Nós não estamos falando, se você contratar hoje um assistente financeiro que vai fazer só o básico, né, de contas a pagar, de contas a receber, e vai te custar aí, se nós falamos em São Paulo, na faixa de R$ 2.500, isso é um custo de quase R$ 5.000. E se você tiver que ter um analista, né, isso aumenta o custo. Né? Então, a gente entende que o BPO, tanto financeiro quanto comercial, ele permite a redução de despesas, né, tendo uma equipe mais qualificada para atender a sua empresa. Bacana. Agora, tem um termo que é um serviço que chama muita atenção. Não sei se eu vou conseguir pronunciar, mas você me corrige aqui. Acho que é valuation. Isso. Esse serviço, ele chama muita atenção. Algumas empresas aderem a ele, né? Mas eu queria que você falasse pra gente como que funciona esse processo e por que ele é tão importante e que o empresário saiba o quanto realmente a sua empresa vale. Eu acho que isso é importante, porque às vezes ele não tem nem noção disso, né? Não. Isso é uma questão interessante, porque às vezes o empresário nem está pensando em vender a empresa, ou tive um caso recentemente de ter um majoritário, onde os sócios minoritários queriam forçá-lo a vender a empresa. E aí, só que a área comercial estava na mão desses que queriam vender, desses minoritários, né? Então havia uma pressão muito grande. E aí o que foi feito? Bom, primeira coisa, vamos fazer um valuation para ver o quanto a empresa efetivamente vale. Né? Não é o achômetro. Né? Então, são uma série de avaliações que são feitas. E tem um valor mínimo, ou uma quantidade mínima de funcionários, ou uma quantidade mínima de faturamento para poder fazer o valuation, ou não? Qualquer empresa pode estar adquirindo e estar fazendo esse serviço? Recentemente eu fiz um valuation para uma imobiliária, onde eram 2 sócios e havia um corpo de consultor de imóveis ali, de vendedores, né? Certo. Então, tinham ali 10 vendedores. O que vale numa empresa dessa, só para o efeito de um exemplo, né? O que vale é o potencial de mercado que essa empresa tem, né? Qual é o estoque que ela tem de imóveis na mão, e nesse estoque, quais são os imóveis que são exclusivos, quais não são exclusivos. Né? Eles tinham, por exemplo, uma exclusividade com uma construtora.
Isso Legal. tem um valor, Uhum. né? Um valor de receita recorrente, uma previsão de receita é importante. E tudo isso tem que ser levado em consideração. Você fala assim, o que vale uma imobiliária com 4 mesas, ou uma mesa de reunião e meia dúzia de computadores? Uhum. Não vale muito, né? Uhum. Mas tem um valor importante a partir do momento que você começa a olhar a carteira, o potencial do mercado, da região em que ela atua, né? E, e também dos contratos que ela tem com construtoras. Então, isso muda bastante o valor. Muito bem. Bom, e na sua visão, Celso, quais são assim os erros mais comuns que os empresários cometem na gestão e como que a JK ela consegue ajudar a corrigir esses erros? Bom, deixa eu achar aqui a minha colinha. Deixa eu só ver aqui minha colinha. Isso aí você corta aí, por favor. Não, fica tranquilo. Não tá aqui? É que tá o primeiro? Não. Porque a gente está na pergunta 6. Não, 6. não. Minto. É, 6 do primeiro bloco. Aqui, ó, primeiro bloco. Segundo bloco tá aqui. Ah, aqui. Tá bom, ele tá aqui. Essa aqui eu não tinha respondido, não tem que responder nada. Se quiser pular, a gente pula. Mas eu acho que é interessante você falar. Você pode dar um exemplo assim de... Os erros mais comuns que são cometidos hoje por quem está começando, né, e até por quem já tem um pouquinho de estrada, é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Esse é o erro assim mais comum que a gente vê, né? Esse é o erro crasso, né? E clássico. Esse é o primeiro erro. Então, nós temos que separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Eu brinco sempre que a pessoa física tem um prazo de validade, né? Então, a pessoa física pode ter uma vida finita. Já a pessoa jurídica é a pessoa física que mata a pessoa jurídica. Então, a gente tem que tomar os devidos cuidados para que essa pessoa jurídica tenha longevidade, independente da gente. Né? Exatamente. E como que a sua empresa, como que a JK, ela orienta os seus parceiros e clientes a não matar a sua empresa? A primeira é uma boa arquitetura estratégica, né? Uma revisão de processos internos é importante, a separação da pessoa física da pessoa jurídica, né? Aí nós vamos, por exemplo, entrar na questão da reforma tributária, que está aí batendo na nossa porta. Que vai ser o assunto do nosso próximo bloco. Então, e o que acontece? As empresas precisam ter uma condição em que elas operem apesar do dono, não por causa do dono. Legal. Apesar das pessoas e não por causa das pessoas. Então é um processo de gestão e não de gestação, né? Eu brinco. Mas a questão, assim, um exemplo também para ficar claro, antigamente nós falávamos assim, se você quiser acabar com o SBT, quem que você tem que matar? A pessoa fala, é o Silvio Santos, tá bom, e na Globo? Na Globo, Marinho. mas o Roberto Marinho já havia falecido, né? Então, quer dizer, a gente percebia um processo de gestão muito mais evoluído dentro da Rede Globo do que dentro do SBT. Ele vivia muito do brilhantismo dele, do Silvio Santos. E está se mostrando agora que ele deixou um legado, deixou um processo de gestão. Então, assim, os erros comuns, né, é não ter um processo de gestão. E eu vou fazer uma palestra agora na sexta-feira, no BNI, onde eu vou falar sobre o paradoxo da gestão. E, dando uma palhinha sobre essa palestra,
Porque assim, quanto mais o empresário tenta microgerenciar, quanto mais ele tenta tomar conta de tudo, menos controle ele tem. Né? Então, a gente precisa rever os conceitos. Né? Você tem um time formado com pessoas de diferentes qualificações, né? E isso, se a gente souber fomentar, nós vamos ter essa equipe trabalhando e apresentando os diversos pontos de vista e também inovações. Mas se você sufocar a equipe, você não vai ter isso. Você vai ter uma equipe desmotivada. Né? Então, você saber motivar a sua equipe, saber fazer com que os profissionais deem o seu melhor, né? Ou seja, ser um líder, né? Realmente vai fazer com que a sua empresa, e tendo processos e sistemas de gestão, você vai fazer com que a sua empresa evolua, cresça e te libere, né? Que é um dos benefícios do outsourcing financeiro e o comercial, que é liberar o dono da empresa para cuidar daquilo que importa, que é do crescimento da empresa, dos relacionamentos. Porque à medida em que a empresa vai crescendo, você inevitavelmente vai assumindo funções mais estratégicas. Né? E se você se negar a fazer isso e ficar no microgerenciamento, você com certeza vai bloquear o crescimento da sua empresa. Muito legal. Isso é fantástico, né? A gente começar a entender esse processo, porque às vezes só as empresas de grande porte ou de médio porte, muitas vezes têm esse entendimento. Mas o microempreendedor, né, o pequeno empresário, quando ele tem essa visão, realmente ele acaba crescendo e expandindo os seus negócios. Exato. Muito bem, Celso. Bom, agora nós vamos fazer uma pausa, porque a gente vai trocar de tópico aqui. Nós já falamos sobre organização interna, nós já falamos sobre processos e estratégias, mas tem um assunto que vai mexer com praticamente todas as áreas das empresas. E principalmente, né, nos próximos anos. Tem aqui alguns poucos anos para se adequar à reforma tributária. Então, no nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre a reforma tributária. Bom, falamos sobre organização interna, processo e estratégia, mas tem um assunto que vai mexer com praticamente todas as áreas das empresas nos próximos anos, a reforma tributária. Celso, a reforma tributária, o que esperar? Bom, a reforma tributária está no centro de todas as conversas. Na sua visão, qual que é a mudança mais significativa que ela vai trazer? A mudança mais significativa que se espera é a questão da guerra fiscal entre os estados, que hoje é fato, né? Acontece e faz com que as empresas tentem buscar formas aí de reduzir a carga tributária utilizando a instalação de paper offices, vamos dizer assim, né? Em outros estados para tentar reduzir um pouco a carga tributária. A reforma tributária já está batendo na nossa porta. Em 2026, a partir de 1º de janeiro, o governo já deu um prazo um pouquinho maior, porque há uma pesquisa que 71% das empresas ainda não estão preparadas para a reforma tributária. Embora seja um assunto amplamente discutido, muitos empresários acreditam que isso é um problema do seu contador para resolver, quando na verdade nós temos uma adequação de sistemas de gestão para preparar. Nós temos a equipe
que vai trabalhar diretamente com isso para ser treinada dentro dessa nova sistemática. Por quê? Vão ser criados dois impostos aí, que é o CDS, né, e aí o IVA. A contribuição sobre bens e serviços, ele vai ser de competência federal, né? E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né, ele vai ser de competência estadual e municipal. Os impostos que serão extintos serão o PIS, o COFINS e o ICMS. O ISS municipal e em algumas propostas até o IPI, né, e vai ser criado o IVA. Né? A partir de 2026, as empresas vão ser obrigadas a fazer um destaque de CBS e IBS quando forem emitir as suas notas fiscais. Neste primeiro momento, somente as empresas de lucro presumido e lucro real serão obrigadas a fazer esse destaque quando for emitir as suas DANFs, né? Então, são alíquotas de 0,1%, 0,07%, se não me falha a memória. São valores apenas para efeito de destaque e não serão recolhidos em 2026. Mas para que as empresas se adaptem, se adequem, e o governo, lógico, vai começar a monitorar isso e verificar o quanto esse 0,1% aí vai significar da arrecadação efetivamente. E as empresas, Celso, elas já devem começar a se organizar, né, para dar continuidade nesse processo novo da reforma, ou elas podem esperar em algum momento? Qual que é o momento certo para as empresas já começarem a se adequar a essa nova reforma tributária? Eu diria assim, que as empresas de lucro real deveriam estar prontas, tanto do ponto de vista de tecnologia. Eu até hoje cedo estava conversando com uma pessoa que vem de sistemas de gestão e para a TOTVS, que é um dos maiores, sim, se não o maior provedor hoje brasileiro de sistemas, eles já estão prontos, né, para atender essa legislação a partir de 1º de janeiro, embora o prazo tenha sido prorrogado. Certo. As empresas, microempresas, pequenas empresas, MEI, empresas simples, eles não terão essa obrigatoriedade em 2026, mas devem entrar para 2027. Porque deve ter algum risco de deixar para a última hora, né? E o brasileiro tem esse hábito, né? De deixar sempre para a última hora. Tem muitas empresas que não estão adaptadas. Então nós vamos ter esse impacto em sistemas, na equipe interna das empresas. O pessoal tem que estar treinado, capacitado, e todos os parâmetros devem estar ajustados dentro dos sistemas para atender o governo. Certo. Né? E um outro impacto importante dentro das organizações é que a forma de cobrança desses impostos, com o CDS e com o IBS, o governo pretende pegar parte dele no momento do faturamento, né? Então, se você é um comerciante ali, eles vão descontar no momento em que você passa o cartão ali, já vai ser descontado do seu fluxo financeiro os impostos. Né? Agora, você fala assim, bom, como é que na cadeia, dentro da indústria, isso vai funcionar? Ainda eles estão estudando, né? Eu estava conversando com um jurista esse final de semana sobre o assunto e ele estava comentando que ainda há muitas discussões da forma como vai ser executado isso.
Mas pode tanto ser feito no momento do faturamento, como ser feito no momento do recebimento. Certo. Né? Então, a ideia é que o governo não dependa mais dos empresários, do recolhimento dos empresários no momento que nem hoje você recolhe, você cobra tudo do teu cliente na hora que você faz o faturamento, e no mês seguinte, no mês subsequente, né, é que você vai fazer a compensação dos impostos. Mas você recebe esse dinheiro, ele está no teu fluxo. Né, o dinheiro que são destacados dos impostos. E aí, algumas empresas com algumas dificuldades acabam não recolhendo. Sim. Né? O que vai acontecer é que no momento do faturamento ou do recebimento, esse dinheiro sai da sua conta. Ô Celso, e muitas empresas têm medo do impacto financeiro, que é exatamente isso que você está comentando conosco. A reforma, ela deve aumentar, diminuir ou reorganizar a carga tributária? Bem, começando pela questão da guerra fiscal, ela vai ter o benefício de tornar a arrecadação. E estima-se que a carga tributária deve ficar em torno de 28% no final, né? Entre CBS, IBS e o IVA. Certo. Né? Então, eu acredito que vai ter um ganho de arrecadação, sim, porque você não vai ter mais a possibilidade de deixar de pagar o imposto. Né? E aí, lógico, e tem o imposto que também vai ser adicionado, que é como se fosse um IPI, para os produtos que são considerados que fazem mal à saúde, né? Ou que impactam o meio ambiente. Então, vai ser colocado um valor adicional em carros, bebidas, cigarros e por aí vai. Bom, e quais os setores devem sentir mais essas mudanças, né? O setor do comércio, da indústria ou dos serviços? Eu diria assim, por essa conversa que eu tive nesse final de semana, que todos os setores serão afetados. Em algum grau. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Né? Porque é uma mudança importante e o governo tem necessidade de arrecadar. Então, vai ser um impacto grande, até porque a gente sabe que tem algumas empresas que ainda fazem um faturamento, meio faturamento, ou às vezes fazem um faturamento sem emissão de documentos fiscais. Isso não vai ser mais possível. Né? Bom, e para uma empresa assim comum, Celso, quais serão as adaptações práticas aí do dia a dia? Então, como eu estava comentando, né, a alteração prática é mexer em sistemas, adequar os sistemas para atender, senão você não consegue emitir notas fiscais de venda de serviços, né? Fazer um planejamento financeiro e tributário para que você não seja pego de surpresa na hora que a mudança vier. Né? Então, quanto antes você começar a pensar nisso, né, e tentar começar a adaptar, mas começar a adaptar a sua empresa para essa nova realidade, melhor. Bom, e como que a JK Consultoria, ela pode ajudar os empresários nesse processo de transição? Nós podemos ajudar revisando a parte de tecnologia, de sistemas, junto aos fornecedores, embora, como eu disse antes, para as grandes, médias e grandes empresas isso já está ajustado, né? A TOTS, por exemplo, a SAP, são empresas que já estão se adaptando. Para as pequenas, médias empresas, nós podemos ajudar no planejamento, né, em 2025, 2026, para essa nova realidade. Né? Então, fazer as simulações, analisar todo o faturamento
dos últimos 2 anos aí e verificar como é que isso vai se comportar em 2026, 2027, principalmente em 2027 para as empresas que entram efetivamente na reforma tributária, nós podemos ajudar nessa preparação da empresa, preparação da equipe para essa nova realidade. Muito bem. E vamos falar agora sobre um assunto que é de extrema importância, que é em questão de como as empresas elas têm que ficar atentas para se preparar para a auditoria. Existem vários processos, né, que uma empresa ela passa pela auditoria. Eu gostaria que você explicasse esses processos e como que a JK Consultoria ela vem de encontro para auxiliar essas empresas nesse processo. Nos processos de auditoria, eu entendo assim, a gente parte do BTO, né, que é a avaliação dos processos internos, né, verificar se tudo está ocorrendo como os procedimentos e manuais definem, e você deixar, por exemplo, uma coisa que as auditorias olham, né? Normalmente eles pegam todos os balancetes do ano anterior e deste ano, fazem análise horizontal, análise vertical, né? E verificam se tudo que está declarado como imposto, né? Se está tudo recolhido, se está tudo compensado corretamente, né? E também eles fazem uma avaliação de precificação e composição de custo. É importante que a empresa saiba exatamente como é que seu custo está composto, né? Porque isso é um item que chama muito a atenção da auditoria, né? Um exemplo que também é muito comum no Brasil é a empresa fornece automóveis para os seus executivos, né? E aí, se o executivo vai para o fim de semana com um veículo, ele deveria ter, isso do ponto de vista de legislação trabalhista, ele deveria ter uma incidência de imposto em cima. As auditorias olham isso, porque é um benefício, né? Então, e no fim de semana o carro está à disposição do funcionário, né? Embora todas as empresas de auditoria coloquem isso como observação, a maioria das empresas não realiza. Não levando muito isso em consideração. Mas dentro de uma avaliação, né, você precisa estar com todos os seus processos internos bem definidos, a parte de custeio, a precificação de venda. São feitas várias perguntas para os gerentes, diretores, né? Então a gente prepara as pessoas para responder essas questões. Bacana. E também tem a parte de documentação necessária, que são todas as licenças, alvarás, isso eles também olham. Então a gente ajuda as empresas a ter esse controle, né? Por exemplo, a NR1 entrou, muitas empresas ainda não se adaptaram. Eu tenho conversado com alguns auditores de NR1 que o pessoal ainda está protelando. E a multa é pesada se você não estiver adequado e vier uma fiscalização. Né? Então, as empresas precisam se adequar. Né? Então, a gente auxilia sobre todo esse processo. Para ter uma auditoria tranquila. Para ter uma auditoria tranquila. Inclusive, escrevendo os procedimentos para que aquilo fique de lição de casa para quem entrar na empresa depois. Que bacana. Ô Celso, se você pudesse deixar um conselho para um empresário que quer se preparar para crescer e também se adequar a essas mudanças da reforma tributária com segurança, qual que seria? O conselho seria para que, se você não tem esse tempo para cuidar disso, vai sair muito mais barato você contratar uma empresa, uma consultoria, uma assessoria que possa te auxiliar, né,
e encurtar os caminhos e fazer esse trabalho acontecer dentro da sua organização. Isso também te libera para tomar conta do core business da empresa, do principal negócio da empresa, em vez de você ficar se preocupando com coisas que são processuais, documento, procedimentos, burocracia. Né? Um exemplo, dentro das empresas no Brasil, é estimado que 40% da equipe administrativa ela trabalha apenas para atender o governo, né? Das questões legais, fiscais e acessórias. Então, você tem um contingente muito ocupado para atender o governo. Né? E aí o empresário acaba às vezes, se ele quiser fazer esse controle, ele não vai ter tempo para cuidar das vendas ou de outras coisas que são mais importantes do ponto de vista de crescimento das empresas. Então é só chamar a JK Consultoria, que aí vocês vão dar todo o suporte necessário para essas empresas, né? Estamos à disposição. Celso, muito obrigada pela sua presença, pelos insights que você, com certeza, os insights, né, que você apresentou aqui para a gente, com certeza vai ajudar muitos empresários. Este foi o nosso episódio do Fala Empresário. Continue nos acompanhando e eu espero você no nosso próximo episódio.